Que amam empresarial como eu, que odeiam, estão aqui tentando amar. Sejam bem-vindos a meu mundo. Então vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre desconsideração de personalidade jurídica, um assunto que eu amo e que os alunos odeiam. Mas vamos lá. Gente, o que é... Primeiro, eu sempre pergunto para meus alunos que diabos é personalidade jurídica, né? Geralmente, quando eu chego nesse assunto, eles estão lá pro fim da faculdade e eles não sabem me dizer o que é personalidade jurídica. A personalidade jurídica surgiu no direito empresarial para haver uma autonomia patrimonial e para estimular os empreendedores a desenvolverem as atividades empresariais protegendo seus patrimônios pessoais, tá? Então, permitindo que eu fosse sócio de uma atividade empresarial sem estar arriscando o meu patrimônio pessoal, tá? E aí surge a personalidade jurídica e surge as limitações de responsabilidade e todos os tipos empresariais que trazem alguma limitação de responsabilidade incutidos em sua natureza, tá? Então, vamos lá. Se eu sou sócia de uma sociedade limitada, ou se eu tenho uma EIRELI, ou se eu tenho uma cota numa sociedade por ações, eu tenho uma limitação da responsabilidade. Por mais que aquela sociedade vá à falência, eu só vou responder na medida do que eu investi naquela sociedade, em regra, né? Acontece como tudo que a gente inventa, a gente deturpa, né? Em geral. Então, a autonomia patrimonial, ela começou a ser utilizada de forma abusiva pelos operadores do direito empresarial, do direito comercial, os operadores do direito em geral, tá? Vou fazer um vídeo para falar da evolução da nomenclatura entre direito empresarial e direito comercial. Eu prometo. Então, vamos lá. Então, essa autonomia patrimonial começou a ser utilizada de forma abusiva pelas pessoas, e aí surgiu a necessidade do ordenamento prever alguma forma de corrigir esses abusos que estavam sendo cometidos com essa autonomia patrimonial advinda dessa separação desses patrimônios e dessas responsabilidades, tá? Então, disso surgiu um incidente de desconsideração de personalidade jurídica, que é previsto no nosso Código Civil, no artigo 50, no Código do Consumidor, no artigo 28, é previsto na Lei Ambiental e é previsto no Código de Processo Civil, do artigo 133 ao artigo 137. Tá? Então, é disso basicamente que a gente vai falar hoje, tá bom? Então, vamos lá. Vamos começar falando pelo Código Civil, né? Os doutrinadores, eles falam que desconsiderar a personalidade jurídica significa levantar o véu. Então, existe um véu separando os patrimônios entre os sócios e o patrimônio da empresa. Então, a gente levanta esse véu rapidinho para que a dívida de um atinja o patrimônio do outro, né? Eu gosto dessa expressão. Então, é basicamente isso que acontece no caso concreto, tá? Então, a desconsideração da personalidade jurídica, ela não significa a morte da empresa, não significa a dissolução da empresa, tá? Nem a falência da empresa, tá? Significa só que naquele caso concreto, o juiz, através de um incidente processual, ele percebe que houve ali fraude, abuso, desconsideração de direito dos sócios, e aí ele se utiliza a requerimento das partes, né? Ele vai fazer com que, pode ser uma desconsideração tradicional ou uma desconsideração inversa, que a gente vai já diferenciar, com que ou as dívidas do sócio atinjam o patrimônio da empresa ou as dívidas da empresa atinjam o patrimônio do sócio. Tá? Isso é esse é o motivo para qual existe a desconsideração da personalidade jurídica. Então vamos lá, a Bia, que é a minha cadelinha, ou a rainha, Bia é minha cadelinha que faleceu. A rainha, a minha cadelinha, me fez um empréstimo de 50 mil reais. E aí quando eu fui cobrá-la, durante o processo de cobrança, eu percebi que ela não tinha mais dinheiro na conta, que ela tinha vendido tudo e que estava tudo no nome da pessoa jurídica da qual ela era sócia. E aí, nesse caso, eu posso pedir um incidente de desconsideração no curso dessa ação. E aí o juiz pode dar, percebendo que existem provas e fundamentos, desconsiderar a personalidade jurídica para permitir que a dívida da rainha, que é uma dívida da pessoa física, atinja o patrimônio da pessoa jurídica da qual ela faz parte. É basicamente assim que funciona,
tá bom? Então, existem os pressupostos para desconsideração da personalidade jurídica, tá? Que é haver a confusão patrimonial, o cometimento de alguma fraude, tá? O que seria confusão patrimonial? Seria eu botar meus bens no nome da empresa, eu passar valores meus para o nome da empresa, ou vice-versa. Tem que ter havido alguma fraude aí. Abuso de direitos societários, então se um sócio comanditado ou comanditário, ele exerce atos de gestão em uma sociedade comandita, isso também poderia ensejar um incidente de desconsideração de personalidade jurídica, tá? E aí, eu preciso que esse ato tenha sido cometido no nome da pessoa que não possui bens suficientes, né? Então, se a pessoa que eu estou cobrando, ela tem bens suficientes, não tem por que eu entrar com incidente de desconsideração de personalidade jurídica, né? Primeiro requisito. Então, e aí o artigo 50 ele vai prever que não só a insuficiência patrimonial, eu preciso motivar provando a confusão patrimonial ou a fraude ou o abuso dos direitos dos sócios, tá? Então o artigo 50 ele exige isso. E aí se fala que no ordenamento jurídico brasileiro nós temos duas teorias pré-explicadas de consideração da personalidade jurídica, a teoria maior e a teoria menor. Ambas são adotadas no ordenamento jurídico brasileiro. Teoria maior é a maior dificuldade para eu desconsiderar a personalidade jurídica, que é a teoria adotada pelo Código Civil. E a teoria menor é a que exige menos requisitos para desconsiderar a personalidade jurídica, que é a teoria adotada pelo pela lei ambiental e pelo Código do Consumidor, tá? Então, o Código Civil, eu preciso, além da insuficiência patrimonial, essa confusão, essa fraude. Eu preciso comprovar isso no incidente para poder eu desconsiderar a personalidade jurídica, que pode ser uma desconsideração normal ou pode ser uma desconsideração inversa. A normal é quando eu desconsidero o patrimônio, eu vou atingir o patrimônio dos sócios por dívidas da empresa, essa é a desconsideração clássica, e a desconsideração inversa é quando eu vou pegar dívidas do sócio para atingir o patrimônio da empresa, que é mais difícil acontecer, tá bom? E ela está fundamentada no 134 do CPC. Todo incidente está fundamentado, tá? Inclusive, a gente pode pedir a suspensão do processo principal. Tem todo o procedimento previsto no Código de Processo Civil para desconsideração nos artigos que eu mencionei agora para vocês, tá? E ele cabe em qualquer fase do processo, o incidente de desconsideração de personalidade jurídica. Inclusive, eu posso pedir essa desconsideração já na petição inicial, se eu já tiver conhecimento, tá? Vamos lá. E aí, na lei ambiental e na lei de crime e no Código de Defesa do Consumidor, adotam a teoria menor, que ele basta a insuficiência patrimonial. Então, se o fornecedor não tiver bens suficientes a arcar com o dano que ele causou ao consumidor, automaticamente isso já pode atingir o patrimônio dos sócios. Assim como se o causador do dano ambiental não tiver patrimônio suficiente a arcar com dano ambiental, isso automaticamente pode atingir o patrimônio dos sócios ou dos administradores daquela atividade empresarial. E eu acho que era isso que eu tinha para falar. Me perdoe se eu tiver esquecido alguma coisa. Se vocês tiverem qualquer dúvida, deixem aqui embaixo que eu gravo outro vídeo para explicar dúvidas sobre incidentes de desconsideração de personalidade jurídica. E é assim, meus amores. Era isso que eu tinha para falar para vocês. Espero que tenham gostado. Beijo, beijo, beijos. Tchau.